Uniso Economia. Oi, gente, estamos começando mais uma edição do nosso Uniso Economia aqui pela Rádio Uniso, em radioniso.com, também em 104,5 pela Rádio Cantate FM na cidade de Votorantim. Lembrando que nós estamos também no canal do Labicom Uniso no YouTube e nas redes sociais também do Labicom Uniso, é a nossa universidade de Sorocaba. Uniso Economia, que tem a apresentação de Douglas Vale, hoje na técnica de gravação a Ana Sou e também o nosso João Aoki, e o nosso entrevistado de hoje, o nosso papo de hoje é com o professor Marcos Canhada, economista e coordenador da Cesta Básica Sorocabana. Professor Marcos Canhada, bem-vindo mais uma vez ao nosso Uniso Economia, sempre um prazer receber o senhor aqui. Prazer é meu, Douglas, satisfação sempre estar com vocês aqui no Labicom, no Uniso Economia. Estamos criando aqui uma tradição, um processo de levar informação ao cidadão que está nos ouvindo. Eu fico muito feliz em poder compartilhar aqui. Tenho as minhas limitações, mas obviamente que a gente procura sempre oferecer o melhor aí, né? Tentar trazer a melhor informação para ajudar os estudantes da sala de aula, e esse processo que vocês propagam aqui permite a gente extrapolar, é extensionista, né? Nós temos sido cobrados aí para fazer extensão. Isso aqui é uma atividade de extensão. Parabéns aí ao Labicom por essa iniciativa que já está duradoura, e nós estamos aqui para colaborar. Lembrando que esse programa tem a coordenação da professora Evenise Batista, coordenadora de jornalismo e também coordenadora do Labicom aqui da Universidade de Sorocaba. Professor Marcos Canhada, nós tivemos aí a Cesta Básica Sorocabana sendo divulgada já nesta semana e ela trouxe números que eu confesso que num primeiro momento eu até esperava uma alta maior, né? Uhum. Mas ela parece que deu uma estabilizada. Estabilidade, esse é o termo, exatamente. Ela teve essa estabilidade, ela deu essa estabilizada, o que não quer dizer que as famílias estão gastando menos, né, perfeito. Professor? O seu raciocínio está perfeito. Está relativamente estabilizado em relação a janeiro. Nós estamos analisando agora fevereiro, estamos em março, mas analisando o fechamento de fevereiro, temos uma certa estabilidade. Caiu um pouquinho aí, muito pouco, eu diria que é estabilidade. Mas o seu raciocínio está correto, uma estabilidade em patamar elevado. Isso não é bom, né? Então, nós gostaríamos de estar estabilizado em patamar baixo. Então, eu sempre relembro vocês aí, a gente tem conversado bastante, o ano retrasado foi um ano horrível para os preços da cesta básica. O ano passado também permaneceu numa certa estabilidade, mas estabilidade ainda sobre reflexo do ano retrasado. Que nós tivemos aí, vocês se lembram, aquele período aí de clima muito ruim, muita instabilidade, efeitos, foi aquele ano lá de problemas de chuvas fortes no Rio Grande do Sul. E aí nós tivemos os itens que dependem de aspectos climáticos, né, foram lá para cima. E aí, o ano passado, conseguimos retomar um pouco, mas ainda em patamares elevados. E começamos o ano nessa mesma toada, sem muitas surpresas, mas num patamar ainda elevado, mas estável. E agora a gente começa, é um assunto que você vai sincronizar aí, eu já estou um pouco preocupado com os efeitos, né, lá desse problema que nós temos no Irã. Né? Então isso talvez vai respingar aqui na minha cesta básica, que eu gostaria que ela ficasse estabilizada, mas temos catalisadores importantes aí que podem trazer efeitos sobre o preço de itens que vão ser impactados aí pelo preço do petróleo. Transporte, né? Os elementos básicos são transportados, e ao serem transportados com a expectativa de problema, começo a ficar preocupado aí para os próximos meses. Esperamos que não seja duradoura essa guerra, né? Mas ela já está começando a impactar, infelizmente, né? Temos ouvido falar aí já de... Nem renovou ainda o estoque de petróleo e já tem preços sendo alterados aí, lamentavelmente. Na prática, professor, já que o senhor tocou nessa ponta que ela é importante, principalmente se a gente fizer esse paralelo com a cesta básica, na prática, para a família brasileira, para a família sorocabana, para a família votorantinense que acompanham o nosso Uniso Economia, o que esse
essa explosão de informações negativas que acontecem no Oriente Médio pode refletir aqui na nossa cesta básica? Então vamos lá, vamos entender um pouquinho do efeito da guerra. A guerra, economicamente, o principal impacto dela é que ela ocorre num centro poderoso de produção de petróleo. 20% do petróleo está ali no Golfo Pérsico, 20% do petróleo produzido no mundo. E nesse momento, a tendência é que haja uma paralisação, né? O país Irã que está em guerra, estão destruindo refinarias, e mesmo aqueles que não estão sofrendo impacto, estão sendo impedidos de passar, né, pela passagem que é controlada pelo Irã. Né? Então, essa dificuldade de escoar o petróleo já fez com que o petróleo subisse, desde o início da guerra, cerca de 20% a 25%. Hoje tivemos uma disparada bastante intensa no dia especificamente de hoje, uma alteração, mas desde o início já temos uma alteração de cerca de 20% a 25% no preço do barril do petróleo. Hoje chegou aí na casa dos $90. E isso, puxa, professor, mas o Brasil, eu ouvi dizer que ele é autossuficiente na produção de petróleo. Então, em tese, nós não vamos ser afetados. Vamos sim, porque o petróleo é uma commodity cotada em preços internacionais. A Petrobras, ela tem acionistas e os preços do petróleo regulam os preços de prática de uma empresa que está no mercado. Então ela vai ter que subir esses preços e nós temos um segundo problema. Nós somos, sim, autossuficientes em petróleo, mas não somos autossuficientes em gasolina e diesel. Ou seja, nós até exportamos petróleo, porém nós importamos gasolina e principalmente o diesel. E aí o diesel é um elemento de transporte. Temos uma matriz de transporte no Brasil muito calcada no transporte rodoviário. Né? Não temos aí uma matriz, deveríamos ter, essa é uma coisa que nós precisaríamos mudar, né? Mais calcada aí no transporte ferroviário, que seria mais eficiente. Mas nós temos baseado aí no transporte rodoviário. E o diesel vai sofrer aí uma alteração de preço. Então, sofrendo alteração, o transporte lá do item da cesta básica, né, do feijão, do arroz, vai ter uma elevação. E isso, de alguma forma, vai respingar aí nos preços e dependendo da durabilidade e do escalonamento dessa guerra, nós esperamos que ela seja curta e que isso se resolva o mais rápido possível, mas óbvio que nesse tabuleiro de conflito as coisas não são muito claras, né? Às vezes aquilo que parece, né, o Trump disse que vai resolver isso em 5 semanas, né? A data 5 semanas é uma coisa, 2 anos é outra, né? Então, mas mesmo em 5 semanas, isso já causará um transtorno, porque o escoamento de petróleo, o petróleo que sai lá do Golfo, basicamente ele atende à Ásia. Isso. Né? Então o efeito do preço do barril, por não estar saindo, menos produção, menos oferta, nós já sabemos aqui nas nossas conversas, diminui a oferta, aumenta o preço. Exato. Então o preço internacional está escalonando e aquele excedente que nós precisamos de diesel, porque nós não construímos e não temos refinarias suficientes para refinar, e não é só isso, nem sempre o nosso petróleo ele tem uma característica que ele não é adequado para isso. Mas o grande gargalo nosso são refinarias. Nós temos incapacidade de refinar e, portanto, exportamos muitas vezes o petróleo bruto e trazemos lá de fora óleo diesel e gasolina, e isso então vai chegar aqui em preços mais elevados. Infelizmente, né, no Brasil as coisas já começaram a subir. Hoje eu estava ouvindo uma notícia de alterações, poxa, parece que nem houve uma renovação, né, o estoque, mas é aquilo, já houve uma precipitação e já isso vai estar aí nas bombas. Parece que isso já para as próximas semanas nós teremos alteração desses itens de transporte. Esses itens de transporte, eles podem sofrer alterações e até esse programa está sendo gravado no dia 6 de março e já havia uma previsão, alguns especialistas já diziam que que o preço do combustível, de uma forma geral, já subiria a partir dessa sexta-feira, o que não foi confirmado. Obviamente nós estamos acompanhando para e passo toda essa movimentação
financeira, pelo menos na sexta-feira, ainda não tinha acontecido essa alta do preço dos combustíveis. E isso é uma outra questão que chama a atenção, professor, quando o senhor fala que o petróleo que sai do Oriente Médio abastece principalmente o mercado asiático, mas quando nós pensamos em Europa, principalmente, a Rússia já é um aliado, pelo menos li um pouco antes da gravação desse programa, que a Rússia já estava se aliando ao Irã neste conflito todo. E aí muda um pouco a figura, porque o poderio também armamentista também acaba mudando. Mudando o poderio armamentista e mudando um pouco de todo esse cenário, nós poderemos ter aí um prolongamento, que seria para 5 semanas, poderemos ter um prolongamento dessa guerra. Pois é, tomara que não, mas é isso, né? O escalonamento de um conflito com interesses, com aliados, né, que vão se mobilizando, né, interesses econômicos. A Rússia é uma grande produtora de petróleo também, pode se beneficiar até desse conflito, entendeu? Porque a elevação do preço do petróleo para a Rússia pode ser um bom negócio, né? Porque ela vai ter mais receita, porque ela é uma grande produtora de petróleo. Enfim, essa questão estratégica de guerra é uma coisa muito complexa, né? O que eu posso dizer do lado econômico é que a guerra ela costuma trazer vantagens e desvantagens econômicas, né? Então, às vezes, a gente fala, puxa, que coisa triste, né? Que efeito... Mas, às vezes, há algum interesse positivo até nesse processo, né? A gente viu aí, nesse momento, que os Estados Unidos começou a ter uma atração de investimentos. O dólar se valorizou, né? O dólar teve uma valorização com o início da guerra. Houve deslocamentos para o Tesouro dos Estados Unidos de recursos, isso fez a Bolsa Brasileira cair nessa semana, ela vinha em alta, enfim. Você cria uma guinada, uma alteração nos movimentos, né, econômicos de uma forma muito acentuada. E às vezes, pensando alto aqui, manter por mais um tempo pode trazer benefícios para um lado e outro. Só que isso é lamentável porque isso significam vidas, isso significa migração, isso significa tristeza, choro, né? É muito doloroso, mas às vezes a estratégia de guerra ela acaba fazendo com que esses conflitos possam trazer vantagens e desvantagens econômicas. É a balança, né? O que a gente chama, né, de sempre de balança. Agora, professor Marcos Canhada conosco hoje aqui no Niso Economia. Professor, vamos voltar a trazer um pouquinho novamente aqui para a nossa Cesta Básica Sorocabana, até porque a Cesta Básica Sorocabana, mais de 30 anos já sendo um grande referencial, não só para a imprensa sorocabana e de toda a nossa região, mas um grande referencial até para os pontos de venda, os chamados PDVs, os mercados que atendem a nossa população aqui. Qual foi, professor, o item nesta temporada ou neste mês, aquele item que a gente chama de vilão da Cesta Básica Sorocabana, o que puxou mais o preço? Veja, tivemos alguns itens mais ligados à área química, aí, que foram os que surpreenderam em alta. Água sanitária, teve uma alteração significativa. Desodorante, é um dos 34 itens, né? Aquilo lá. Professor, eu gosto sempre de dizer que são 34 itens. Desodorante é um item básico, entendeu? Tá aí na cesta básica. Água sanitária, porque é alimentação, higiene e limpeza. Sim. Então, nesse momento, tivemos essa alteração. Mas não tem muita explicação nesse momento. Pode ser logística, pode ser aumento de custo de energia. Nesse caso, nós temos aí componentes químicos que acabam explicando, eventualmente, essa variação. Mas também a gente precisa acompanhar um pouco itens como esse, porque esses itens, a explicação não é muito direta. Pode ter sido aí um momento de renovação de estoque com preços novos. Tem muitas variáveis que interferem, né? A matéria-prima, de repente, para a fabricação desses produtos, por exemplo, o desodorante ou até a água sanitária, que muitas vezes essa matéria-prima, ela sendo importada, vai influenciar também nessa mudança de preços? Perfeito, perfeito. E esse item, então, é aquele que a gente começa a pensar, né? Quando você tem um dólar mais alto, se já tivermos uma variação nesse item, ele depende, então há uma expectativa que ele possa continuar escalonando o preço. Né? Então, por isso que a preocupação para os próximos meses é que o efeito
da guerra nesse momento vem respingar aqui em diversos itens. Um dos itens tradicionais aí que também ficou bastante marcado em fevereiro foi o feijão, né? Então, o feijão teve uma alteração, né? E aí tem a ver com a oferta. Aí a gente entra em outros aspectos. Entramos na sazonalidade, Sim. entramos na safra. Então, às vezes, a safra do feijão começa a trazer ali uma diminuição, automaticamente chega menos, os preços se elevam, né? Então, nós temos essa, mês a mês, nós vamos percebendo essa flutuação. Nesse mês especificamente, nós tivemos equilíbrio entre itens que subiram e itens que caíram. Então, isso resultou, no final, numa estabilidade de preço. Então, esses foram os principais vilões, papel higiênico. Então, você veja que os itens de limpeza nesse mês de fevereiro foram aqueles que se destacaram mais pelo lado do crescimento, né? E aqueles que se destacaram pelo lado de queda, aqueles que nós temos os vilões, obviamente nós temos os chamados, entre aspas, os mocinhos. Foi o destaque principal para a batata. A batata, ela flutua demais, né? Não que flutue, né? Mas ela flutua. Ora, por quê? Porque é um item que varia muito, né? Então tem safra da seca, safra das águas, e ela vai migrando muito ao longo do tempo. E à medida que há mais oferta, o preço cai. Então, nesse momento, tivemos uma desvalorização de 18,79%. Número Estou consultando aqui. considerável. Mas isso no mês que vem pode mudar já novamente. Por quê? Porque é um item que sofre muita oscilação, ele é muito, nós usamos o termo volátil, né? Há muita volatilidade na batata, no alho, que foi um outro item que também sofreu. São itens que dependem de oferta. O alho, especificamente, ele também tem uma parte importada, né? Sim. O alho, a batata é mais nacional mesmo, mas também temos alguma importação, mas menos. Mas já o alho não, nós temos. E aí, se ocorre um momento em que está favorável, quem está importando, o preço baixa. Escasso lá, sobe o preço, essa parte importada altera. Então, esse o nosso trabalho, né, mensal. Ficar acompanhando o que está acontecendo. Nosso objetivo é trazer a realidade, é coletar. Eu tenho lá no nosso laboratório, estagiário fica ali todo dia, indo lá e verificando como é que está esse comportamento de oferta e trazendo aqui para uma planilha. Chega no final do mês, nós colocamos um enter lá e gera, temos um programa, né, de informática que faz tudo isso, vai se coletando, dá um enter e a gente chega no preço da cesta básica, aí, que é coletado, como você disse, há 30 anos, e a gente vai percebendo se ele está subindo, se está caindo, e isso vai servindo de informação para a sociedade. Então, nesse momento, a batata está estimulada, né? Quando a batata sobe, o professor vai falar, olha a mandioca, entendeu? Passando aí, né? Eu vou encontrando alternativas. Quando a carne de boi está muito acelerada, nós vamos dizendo, olha, não vai um franguinho aí? Será que um franguinho não seria alternativa? Será que a carne de porco não seria alternativa? E isso é mexer com a cultura da sociedade, né? Eu não gosto muito de carne de porco, eu não gosto muito de carne de frango, mas nesse momento eu vou fazer uma opção de escolha, vou para um item substituto, nós chamamos de substitutos dentro da economia, e vou, com a redução da minha demanda, efetuar controle. Essa parte da sociedade é muito importante. O governo tem importância muito grande em regular os preços, mas a sociedade também tem o seu papel, e essa nossa ação aqui de estimular, né, tanto na aula como aqui nos meios de informação que dão esse espaço, é muito importante para que a gente vá trazendo essa visão da substituição, do sacrifício, muitas vezes. Às vezes é sacrifício. Eu gosto tanto de uma batatinha, mas agora eu vou abdicar um pouquinho dela, entendeu? Isso vai ser bom para a sociedade. Se a sociedade for egoísta e falar, não, eu não vivo sem a minha batatinha, aí não importa que ela esteja cara, eu vou consumir, aí a gente perde controle. Então tem que haver uma regulação nesse processo.
E nesse momento é o momento para você consumir a sua batatinha. Como disse o professor, Tá melhor o dos- preço. tá mês com que melhor melhorou. preço. Agora, professor, para a gente caminhar já para o final, para o encerramento, nós tivemos dois itens que, ao longo de 2025, eles foram grandes vilões, que foi o ovo Sim. e que foi o café. Certo. Muito mais o café do que o ovo também nós tivemos algumas variações. Eu percebi também que o ovo deu uma estabilizada, quer dizer, o preço ficou um pouco mais seguro, as pessoas têm consumido mais. E o café, professor? Café é um problema já de algum tempo. Nós tivemos aí pragas que afetaram a produção no Brasil e no exterior de forma muito acentuada. Os principais produtores do mundo de café foram afetados por pragas que diminuíram violentamente a oferta. Isso tem melhorado. O problema é o ciclo do café, não é estalar os dedos, não, pastel, bota ali e frita, né? Então, tem um ciclo. Então, Exato. essas pragas aparentemente já foram controladas, elas afetaram muito lá atrás. Mas o ciclo de voltar a ter uma oferta adequada vem sendo lento. Então eu espero que o preço do café ele já diminuiu, ele já pelo menos freou aquela tendência que vinha muito acelerada. A gente espera que o preço do café retome assim que o ciclo de melhora de oferta possa ser colocado novamente. Mas realmente foi lá para o espaço o preço do café nos últimos tempos aí. Isso traz um problema sério para jornalista, que jornalista não Pois vive sem café. cafezinho nosso de cada dia. Já o ovo é um item muito complexo de se explicar aqui no Brasil. Ele é um substituto, ele é uma proteína, né? E às vezes em momentos de carne elevada, né, a demanda aumenta bastante. Pronto, aumentou a demanda, preço vai para cima. Um certo momento eu tenho outras alternativas, diminui. Ele é muito oscilante. Os ovos, né, a explicação para os preços dos ovos ela é sempre muito complexa. A variação dele, um dia está lá nas alturas, de repente ele é muito sazonal, muito volátil, mas está tudo ligado com consumo e oferta, né? Então, eventualmente, nós tivemos um período aí que se elevou bastante, alta temperatura. Quando a temperatura se eleva muito, a produção de ovos piora muito, a fragilidade das aves, elas ficam mais desconfortadas, a produção diminui. E pronto, basta para ter menos oferta, demanda continuando, o preço se eleva. Ou não, a oferta está muito boa, mas nós estamos aí com preço de outros elementos muito caros. O ovo é sempre um elemento que resolve ali a mistura, né? O ovo é aquele que, puxa, resolve... É o coringa, né? É o coringa. Ele, puxa, ele vai bem ali, né, com qualquer coisa. Então, ele vai ter uma demanda mais alta, o ofertante percebe isso e os preços sobem. Então, cenário que vai permear aí a nossa vida sempre. A dica do professor, aquela velha e boa caminhada, gastar um pouco de sola de sapato. Hoje não precisa nem tanto, né? Porque hoje a Pesquisar gente na internet, baixa isso. os aplicativos dos supermercados aí, a pesquisa de preço é sempre importante, né, professor? Acompanha, isso é muito importante. E aí, aquela coisa, né? Normalmente a maioria da sociedade, e eu percebo isso nas minhas visitas aos supermercados para acompanhar os preços, há um crescimento de demanda ali no dia do pagamento, né? Sim. Então você pode ver as filas do supermercado, e o supermercado sabe disso, né? O supermercado ele sabe que aqueles dias são os dias. Então às vezes vale a pena você dar uma segurada, né? Mas puxa, a minha despensa tá baixa, então saiu o pagamento, eu tenho que correr lá para fazer a reposição dele. Mas é um momento em que você vai pagar mais caro, né? Se você pudesse esperar um pouco mais, segurar um pouco mais, alguns dias depois os preços às vezes estão melhores do que naquele momento que o supermercado sabe, hoje vai encher, hoje vai ter gente aqui, as filas vão ser... Para que fazer oferta, para que fazer promoção? Então, monitorar isso, né? Ir para o supermercado já com aquilo que eu quero, com aquilo que eu preciso, com aquilo que eu posso comprar, o quero, devo, posso de sempre, né? Aquilo que eu quero, que eu posso, que eu devo, e já com uma prévia daquilo que está custando, né? Para mim não ficar ali emocionado. O supermercado também é especialista nisso, o marketing trabalha muito, se ensina. Até a música, né, que toca no supermercado na hora das compras. Exatamente. Né? Então o marketing está ali para
Você entra e aquilo que ele quer vender está ali mais à mostra, né? Aquilo que menos se quer vender está mais distante. São estratégias ali de venda. Nós temos que conhecer isso, não se emocionar ali com aquilo que está sendo, parecendo que às vezes está muito barato, mas eu não preciso. É muito comum isso, as pessoas comprarem em grande quantidade alguma coisa que o supermercado está querendo e aí estraga lá na geladeira porque você não consumiu, né? Hoje mesmo eu passei, eu a bandeja de ovo, estava lá num preço que eu achei muito interessante. Falei, puxa, eu vou levar. Mas eu acho que eu levei o ovo demais para casa, entendeu? A hora que eu cheguei, eu falei, puxa, será que nós vamos consumir isso no tempo que a validade desse ovo? Às vezes estraga o ovo e aquilo que parecia uma economia você transformou em perdas, entendeu? Muito Essa cuidado fala nisso. é importante até, atenção diretor, vamos fazer o corte dessa fala, porque você levar produtos que muitas vezes você acaba não consumindo é pegar o dinheiro, amassar e jogar dentro Sai do mais lixo. caro. Então você vai lá, economizei. Eu estava metade do preço, mas você jogou metade fora, não serviu para nada. Então, principalmente os perecíveis, né? Isso ocorre muito com ovos, iogurtes, né? Aquelas coisas, Frutas, né? frutas, em casa às vezes eu estou sempre lá fazendo uma reunião com a família, né? Ó, essa banana aqui compramos, mas puxa, ela está aqui e está caminhando para se estragar, nós não vamos consumir ela, né? Quer dizer, às vezes estava bom o preço, comprou demais e aquela banana nós não estamos consumindo naquela intensidade. Então, tudo isso é cultura, tudo isso é desenvolvimento, tudo isso ajuda o seio familiar, isso é importante ali, que a família converse sobre isso, né? Que haja educação financeira, educação no consumo, para que a gente possa usar melhor a renda, poupar mais e no final das contas o que nós queremos é mais felicidade nesse contexto todo de gerir bem a economia. E olha, para o professor Marcos Canhada falar que perdeu a banana, porque o professor Marcos Canhada é um esportista, faz as suas corridas e precisa comer Potássio. o potássio por conta Potássio das câimbras. Professor Canhada, sempre um prazer receber o Satisfação. senhor aqui. Obrigado mais uma vez. Eu costumo dizer que são verdadeiras aulas, tanto receber o senhor quanto receber o professor Renato Vaz Garcia, porque os senhores ensinam a gente, obviamente, como lidar com o nosso rico dinheirinho. Uma semana abençoada para o senhor. Nos vemos em 15 dias. Uhum. E aí, já vou lançar o desafio. Vamos falar um pouquinho sobre o consumo de Páscoa. Daqui 15 dias a gente Verdade. começa a enxergar a Páscoa um pouco mais perto. E o preço do peixe, principalmente, do pescado, professor, está bem mais alto. Nós vamos fazer um boletim específico, inclusive, normalmente na Páscoa a gente faz um boletim específico sobre os ovos de Páscoa, que é uma demanda, né? Para o pessoal entender aí, sempre temos comparando com o ano passado. Tem um boletim extraordinário aí que nós vamos lançar. Agradeço a oportunidade, também desejo a todos saúde e felicidades aí. Obrigado pela oportunidade, estaremos aqui daqui 15 dias com certeza. E acompanhe aí, viu, os canais de TV e de rádio aqui de Sorocaba. Afinal de contas, professor Marcos Canhada, professor Renato Vaz Garcia, sempre dando explicações importantes nas mais diversas mídias relacionadas à nossa economia. Não a economia lá de Brasília, porque mexe, afeta, mas nós precisamos entender a microeconomia, a nossa economia aqui na nossa cidade, na nossa casa, no nosso quintal. Isso, você acompanhar as redes sociais e os demais canais de mídia, vai acompanhar sempre o professor Marcos Canhada e o professor Renato Vaz Garcia. Professor, redes sociais do senhor. Temos lá o LinkedIn, temos aí o Facebook, temos o Instagram, estamos em todas as redes sociais. Marcos Canhada já vai Isso, encontrar. sempre vai ter lá ou estou falando lá da questão da economia, ou estou falando das minhas corridas, a gente está sempre tentando estimular a sociedade. O professor tem isso, ele quer de alguma forma, esse é o nosso objetivo principal, contribuir para a transformação, né? Então, nas minhas redes, eu estou falando de economia, eu estou falando das minhas maratonas, né? Concluí agora recentemente aí os meus 20 mil quilômetros de corrida. Então, sempre também é estimular metas, né? Buscar caminhos, né? Isso é sempre muito importante na vida. Estou sempre falando, o LinkedIn também é uma rede que eu gosto muito, é uma rede profissional que eu estimulo aí o jovem que está buscando oportunidades. Estamos num novo modelo e o LinkedIn é um caminho onde a gente, se quiser aparecer para o mercado, esse é o novo caminho. Eu me lembro antigamente, na minha época, meu pai pegava lá um Fusca e a gente colocava algumas folhas de currículo
embaixo do braço e ia entregar nas empresas. Hoje isso não funciona mais. A gente precisa perceber. Então, a rede LinkedIn é uma rede profissional importante, onde eu também estou sempre lá trazendo alguma coisa no aspecto aí de desenvolver a sociedade, no aspecto econômico. Eu aprendi com o senhor, o meu está saindo do forno, está ficando bonito. E ainda não vou divulgar aqui hoje, mas nas próximas edições a gente vai divulgar. Isso. Que está começando a ficar bonito, está começando a ficar encorpado. Professor, mais uma vez, obrigado. Obrigado, saúde a todos, felicidades aí na caminhada. Bom, o Niso Economia dessa semana fica por aqui. Na próxima semana nós temos o professor Renato Vaz Garcia, destacando sempre. O Niso Economia se acompanha aqui na radioniso.com, também na Cantate FM em 104,5 na cidade de Votorantim e para toda a nossa região, e nas redes sociais do Labcom aqui da Universidade de Sorocaba. Coordenação da professora Evenise Batista, apresentação do Douglas Vale, na técnica hoje a Ana Sô e também o nosso João Aoki. Até a próxima semana, se Deus quiser.